Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conhece profundamente o coração humano. E isso ele vem demonstrando desde domingo passado, quando ele vem trazendo orientações para os discípulos, para a comunidade dos seus fiéis apóstolos e para nós apóstolos de hoje, sobre o modo que nós devemos conviver, para que haja a proposta do amor em nosso meio. No domingo passado, Jesus falava a respeito da correção fraterna. Primeiro, chame em particular o seu irmão. Se não adiantar, chame testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Se não adiantar, leve para a igreja, para a comunidade. Traduzindo o que Jesus dizia, insista com o seu irmão, peleje com o seu irmão para que ele se converta, para que ele volte para a comunidade, para que ele viva uma vida correta. Não desista do seu irmão que erra, que peca. Jesus continua falando neste evangelho sobre esse tema do perdão, a partir da pergunta que Pedro faz. Ao olhar para essa atitude de Pedro, que se direciona a Jesus, parece que, como uma criança, ele chega e pergunta a Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, se o meu irmão pecar contra mim? Pedro, com essa pergunta, não sei se inocente, limitava a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. Jesus imediatamente responde: não te digo 7 vezes, Pedro, mas te digo até 70 vezes 7. Jesus não está preocupado com números, ele está preocupado com a atitude do perdão, que deve acontecer sempre em nossa vida para que nós vivamos em paz, para que nós estabeleçamos esses laços de amor fraternos. Se eu não perdoo, não consigo viver em paz, nem com Deus, nem com o próximo, nem comigo mesmo. Então, perdoar sempre, essa é a proposta de Jesus para nós. Mas, Frei, como é que eu vou perdoar minha esposa, que é chata para danar? Meu esposo, enjoado? Minha sogra? Como é que eu vou perdoar? Você não conhece ela, né? Perdoe sempre, sempre. Esse é o pedido de Jesus. E Jesus, ele conta depois uma parábola onde havia um funcionário, o rei, o patrão chamou esse funcionário para prestar conta da sua dívida, ele já estava prestes a virar um escravo juntamente com a sua família, ele cai aos pés do patrão e é perdoado. Imediatamente ao sair dali, ele encontra alguém que estava devendo a ele e ele não perdoou a pequena dívida, as 100 moedas que aquele devedor deveria pagá-lo. Mandou para a prisão. O patrão, sabendo disso, mandou prendê-lo também, torturá-lo até que pagasse a sua dívida. Moral da história: muitas vezes nós buscamos o perdão, principalmente de Deus, para nós. Confessamos, abrimos o nosso coração diante do sacerdote, que representa ali o ouvido de Cristo, de Deus, a audição de Deus. Falamos que nos arrependemos dos nossos pecados, mas ao sair do confessionário encontramos lá aquele irmão que errou conosco. E não temos a capacidade de perdoá-lo da sua ofensa. A liturgia de hoje está deixando bem claro para nós que para nós recebermos o perdão de Deus,
nós precisamos aprender a perdoar o próximo. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós ouvimos: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Coisas detestáveis. A vingança. Nós precisamos aprender a perdoar a injustiça cometida pelo nosso próximo. Perdoar a injustiça cometida pelo nosso próximo. Será que nós temos essa capacidade? Ou será que isso é muito difícil para nós? Ou será que nós nem tentamos, pelejamos para crescer nesse aspecto? É preciso aprender a amar o irmão que pecou contra nós. Às vezes isso vai custar para a gente. E uma coisa que deve ficar bem clara para nós é que perdoar o outro não significa que nós vamos esquecer o erro que ele cometeu com a gente. Não significa isso. O erro do outro deixa marca no nosso coração, na nossa vida. Mas nós podemos perdoá-lo mesmo assim. Dar uma nova chance para ele. Às vezes nós não conseguimos sozinhos, precisamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, eu não consigo perdoar esse irmão que fez isso contra mim. E às vezes insiste nesse pecado que me machuca, mas eu quero perdoá-lo, me ajuda a perdoá-lo. Me ajuda, eu quero perdoá-lo. Porque senão a nossa oração que a gente reza todos os dias, creio eu, do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se Deus usasse essa medida para nos perdoar, a gente estava perdido, Perdoar como nós perdoamos. Às vezes nós não conseguimos perdoar. Então quer dizer que Deus também não nos perdoa se nós não perdoamos. Perdoar assim como nós perdoamos. Ao peso dessa oração que nós rezamos. Então, o convite está feito. É preciso crescer nesse aspecto do perdão para com o irmão que errou. E mais uma vez, eu já disse em outra reflexão, mas quando nós confessamos, para alcançarmos toda a graça que o sacramento da penitência e da confissão nos concede, nós pedimos o perdão de Deus. Primeira coisa, precisamos nos arrepender, pedir o perdão de Deus, pedir o perdão depois para o irmão também. Senão nós não vamos alcançar a paz que nós precisamos para a nossa vida. A confissão fica incompleta. E o terceiro passo é perdoar a nós mesmos. Como é triste alguém que não consegue se perdoar do seu pecado e fica confessando o mesmo pecado a vida inteira. Como uma mulher que aborta o seu filho e depois se arrepende e não consegue se perdoar. Deus, mediante o nosso arrependimento, sempre nos perdoa. O critério para o perdão de Deus é o nosso arrependimento. Não duvidemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Ela é bem maior do que os nossos pecados, do que a nossa fraqueza. Ele olha com um jeito diferente para nós. É com esse jeito de Deus olhar para nós que nós devemos aprender a olhar para o nosso irmão também, e sentir essa misericórdia, essa compaixão e dar essa nova chance para que ele tente consertar a vida, por mais que eu acredite que ele não vai consertar. Eu preciso acreditar, assim como Deus acredita em mim e na minha mudança, na minha conversão, na sua conversão. Qual é o jeito de Deus olhar para nós? Qual é o jeito de Deus ser misericordioso conosco? Nós ouvimos com o salmista. Ele perdoa toda a culpa, Ele cura toda a nossa enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida, te cerca de carinho, de compaixão. Ele não fica repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas. Assim é Deus para conosco. Que nós possamos aprender com Ele o jeito de amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.